Seja bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Esse que é mais um canal da revista Lamparina. O nosso intuito é sempre trazer luz à sua mente, trazer assuntos que possam edificar a sua vida e acrescentar valores ao seu entendimento. E hoje nós temos dois convidados mais do que especiais. Mas antes de apresentar esses convidados, eu quero chamar minha querida esposa Emília para apresentar esses convidados especiais. Oi, pessoal, mais um episódio aqui do Lamparina Podcast. Nós hoje estamos com dois convidados especiais, como falou meu esposo, que é o advogado e professor Uziel, do Departamento de Direito da UFES, e o professor de Ciências Sociais da UFES também, o Rodorval Ramalho. Professores, sejam bem-vindos ao nosso podcast da revista Lamparina, fiquem à vontade. E hoje aqui vamos estar falando sobre a nossa educação nas universidades. Fique à vontade para falar sobre esse tema, mas antes, se apresente, por favor, para os nossos convidados, para os nossos telespectadores. A gente tem uma regra na universidade que os decanos falam primeiro, né? Então eu vou esperar que o professor Rodorval se apresente e depois eu faço as vezes da casa. Legal. Pois é. Bom, meu nome é Rodorval Ramalho, eu sou de Campina Grande, mas estou aqui em Sergipe, em Aracaju, há mais de 30 anos, 31 anos, 32 anos. Vim para o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. Aqui me instalei, formei família, tenho uma esposa e 3 filhos. Na área da universidade eu pesquiso a religião, né? Tanto pesquisei maçonaria como pesquisei catolicismo. E atualmente estou desenvolvendo essa pesquisa sobre religião e economia. Legal. O professor Uziel. Muito bem. Como a Emília falou, né? Uma alegria estar aqui nesse podcast que já virou sucesso na nossa cidade, no nosso estado, né? Trazendo realmente luz aí para conceitos importantes, né? E hoje para falar de educação. Eu tenho a honra de ser sergipano, né? Também de Aracaju. Nasci num bairro aqui da periferia da cidade, chamado Dom Pedro I. Sim. Já nascemos num contexto mais, né, imperial, isso é importante. Como dizia Rui Barbosa, tudo isso que temos hoje é obra da República. E sou professor da universidade, né, desde 2008. Né, do Departamento de Direito, eu coordeno lá um núcleo de pesquisa e extensão, o NEPRIM, né, e na advocacia também tenho uma atuação tanto no Brasil como fora, em contexto de direitos humanos, né, uma versão completamente distinta do que hoje alguns chamam de direitos humanos, e esses temas que tocam sobre educação, né, confessionalidade e aquilo que acontece nessa sociedade pós-moral e pós-moderna que nós vivemos, são temas que despertam a nossa atenção, porque é o nosso dia a dia em sala de aula, formando jovens, né? E preocupados como professores em formar jovens. E é uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir todos esses temas e do lado de um grande mentor e amigo, que é o professor Rodorval. Maravilha. Doutor Uziel, o senhor é cristão, evangélico, de berço, criado na igreja presbiteriana ou batista, se eu não me engano, o senhor falou outro dia com a gente. Eu brinco que eu sou batisteriano, né? Batisteriano. Nasci no batista e depois me tornei presbiteriano. Certo. É teólogo também? Não tenho essa honraria, né? Bom, a gente aprende na igreja aos domingos que todo mundo tem que ser um pouco teólogo, né? Sim. Ou seja, estudar Sim. a palavra do Senhor de modo aprofundado, né? A teologia em si é isso, né? Essa tentativa de um estudo mais profundo para que você se aproxime do Senhor Deus com a sua mente, de forma né? consciente, né? De modo consciente, equilibrado, não apenas uma experiência que é mística. Ela é mística, né? Mas ela também é cognitiva, né? Então, Sim. mas não tenho formação em teologia. Legal. E o professor é católico? Não, ou professa alguma religião? Segundo o IBGE, eu sou sem religião. Sem religião. Ou seja, eu tenho senso religioso, mas não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição religiosa. Ainda. Ainda. Tomara.
Mas eu sempre me classifico como um cristão cultural. Ou seja, eu tenho muitas afinidades com o cristianismo, porque, de fato, a experiência do cristianismo ao longo do tempo é suficiente para entendermos que não há outra civilização tão... As civilizações mais prósperas e mais... consolidadas. Mais prósperas, mais livres, e mais sensíveis a essa dimensão humana, para mim, é sem dúvida o cristianismo. Então, certa vez, Diogo Mainart, que é um sujeito muito irônico, perguntaram a ele: você acredita em Jesus Cristo? Ele disse: não, eu acredito no cristianismo. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Que as realizações culturais do cristianismo, para ele, eram inquestionáveis. Criou tudo que a gente imagina. É quem começou a fundar as universidades, a economia, direito internacional, enfim, tudo que você imagina. Essa perspectiva individualista dos direitos igualitários para cada indivíduo, que a modernidade... Quer dizer, todos são iguais perante Deus, a modernidade apenas adaptou e secularizou para todos os indivíduos são iguais perante o Estado. Né? Deu uma rebaixada, mas, enfim. Mas o que ele estava querendo dizer é isso, é que, de fato, culturalmente, as maiores civilizações foram construídas inspiradas no cristianismo. E aí ele não tinha como não acreditar no cristianismo. Mas como ele também não no caso dele, ele é ateu. Mas ele fez essa xiste para justificar melhor. Eu acho que ele bebeu. Eu lembro do professor Jonatas Machado, né? Ele foi diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, uma das universidades mais importantes da Europa, né? Teve aqui recentemente, né? Nós temos um evento na universidade, e ele escreveu um livro, né? Que foi base da sua tese de doutorado, demonstrando que só é possível democracia, só foi possível Estado democrático de direito, a gente fala sobre isso, né? Num contexto em que o cristianismo era a religião. Né? Exatamente essas grandes realizações que menciona o professor Rodoval na fala do Diogo Mainart. E é verdade, né? Se você for olhar a história da civilização, onde o cristianismo ele está implantado como religião e depois disso como cultura, há espaço para pluralismo, né? Há espaço para mercado de ideias, né? São conceitos que só são possíveis dentro de uma realidade cristã. Então, se você for pegar um estudo antropológico, sociológico, de qualquer outra área, você vai ver que isso era possível, né? Até porque eu desconheço uma outra religião que fala que a gente tem que amar o inimigo. Qual é? Só o cristianismo. Eu não vi nenhum, não sei, o seu que é intelecto aí das religiões. Mas é que essa dimensão individual, a consciência individual, né, da liberdade individual, da livre iniciativa, do livre arbítrio, tudo isso é muito, muito consolidado exatamente nessa cultura. Né? As outras religiões, mesmo o judaísmo, eles têm uma dimensão coletivista muito forte. Né? Ou seja, o lugar do indivíduo é um lugar menos destacado. Ele tem, elas são mais holísticas. Né? A parte está sempre submetida ao todo. Então, no caso do cristianismo e do judaísmo também, com algumas variações, essa consciência individual é muito interessante. Eu vi um filme argentino chamado Filho da Noiva, muito interessante, e tem um momento lá em que essa noiva, o casal vivia há muitos anos, 30, 40 anos, eles já viviam, só que ela começou com Alzheimer. Ela ficou com Alzheimer e depois ficou completamente sem saber quem eram as pessoas e tal. Só que o marido queria casar com ela. E aí foi falar com o padre, aí o padre disse: não, mas eu não posso fazer esse casamento. Disse: mas a gente está junto há 40 anos. O senhor conhece a gente? Eu disse: não sei. Mas ela não tem condição de dizer sim. Eu não posso violar a consciência dela, não posso responder por ela.
Se ela não tem condição de dizer sim, eu não posso fazer o casamento. Mas isso é um absurdo, porque o senhor sabia que ela queria casar comigo? Sim. O senhor era Mas confessor quando ela estava dela. consciente, ela não disse isso, ela não Exatamente. tomou essa atitude. No ritual, existe um momento que você é de livre, espontânea vontade. Então, veja bem, aqueles casamentos que os muçulmanos fazem com as meninas de 9 anos, com 10 anos, absolutamente estranho para a gente. Por quê? Porque nós temos a cultura moderna e a cultura cristã tem esse pressuposto. As pessoas não podem ser submetidas a uma coisa dessa. Uma criança com 9 anos, ela não tem ainda Consciência, discernimento. Nada. Isso precisa de mais tempo, justamente para você exercitar e afirmar a sua consciência e a sua vontade individual. Então, isso é muito típico, né, da tradição cristã. Aliás, a reforma nasce dessa não violação da consciência, né? Sim, sim. Lutero, ele se coloca contra o establishment exatamente por isso, né? Essa conexão com o cristianismo, das liberdades em si, né? A gente sempre fala que as liberdades civis fundamentais, o berço delas, a área propensa delas é a religião cristã, né? Tanto é que quando você estuda a história do direito constitucional, né, da formação dos próprios sistemas jurídicos de hoje, você vai observar que tudo tem ali um início nessa cultura, né, do cristianismo, né? Inclusive a liberdade religiosa é considerado o primeiro direito humano fundamental. Poderia pensar que é qualquer um outro, mas não, é a liberdade religiosa. É essa coisa de você não ser violado na sua consciência perante o Estado ou qualquer instituição, né? Então, veja que coisa interessante, né? E aí a gente vê nas universidades que cada vez mais as liberdades elas são mitigadas, né? Essa ideia de patrulhamento ideológico, o fato de você ser religioso e ser um professor é como se fosse impossível isso, né? Você não tem essa água e óleo. possibilidade. Água e óleo. Na realidade, é o contrário, né? Quem invalida essa possibilidade é uma cultura e uma religião em que as pessoas são livres para pensar, para professar, para crer ou não em Deus, inclusive. Né? Sim. Veja que as constituições modernas dizem isso. Quem permitiu? O cristianismo. Né? Sim. A gente vai estar tratando sobre um assunto que, inclusive, foi até um texto muito bem elaborado que o senhor publicou na revista Lamparina na primeira edição, que é falando sobre a cultura woke nas universidades e surgiu nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para depois a gente tentar entender como é que está a nossa educação, né? A educação brasileira nas universidades, como é que a gente ouve falar tantas coisas absurdas que acontecem aí de intolerância religiosa, de tantas práticas que acontecem nas nossas universidades, mas eu queria que você trouxesse um pouco o início dessa cultura woke, para poder o nosso público tentar entender melhor como é que funciona, o que é isso, o que significa isso. Esse termo, né, que vem da cultura americana, o woke vem do wake, né, de despertar, né? A ideia é que as pessoas se despertem para entender qual é o seu papel no mundo, né? A ideia de identidade, quem sou eu e por que estou aqui, digamos, o que é que eu devo fazer na sociedade. E uma certa preocupação com valores importantes, como justiça social. Sim. Isso não é um problema em si. O problema é quando esse despertar para quem você é, né? Ou seja, a construção ou a compreensão da sua identidade, quando isso só é possível a um determinado grupo. Então, a gente falava há pouco do cristianismo, né? As universidades, todas elas nascem num contexto cristão aqui no Ocidente. E só foi possível nesse contexto. Sim. E a universidade, ela nasce como um universo, por isso o nome de universidade, em que as ideias estão ali pululando, as ideias estão ali fervilhando, crescendo, desenvolvendo, né? Na Idade Média, né, a famosa Idade das Trevas, que eu nunca vi uma treva tão iluminada, né?
Eles criaram, por exemplo, para discutir qualquer tese, né, um sistema de disputatio, né? A disputatio era, você tinha uma ideia, um outro tinha uma ideia contrária, Diferente. e vocês estabeleciam as regras de um debate. Veja, na Idade De maneira Média, respeitosa, de maneira respeitosa, com pressupostos, com supostos, requisitos. Isso é o que acontecia, né? Essa discussão. Então, na realidade, em vez de ser o cultural woke, de despertar, deveria ser para voltar para esses tempos. Sim. Ou seja, se as universidades olhassem para os seus fundamentos, nós teríamos uma universidade melhor do ponto de vista das liberdades, né? Hoje, no ensino público federal, onde a gente está alocado, isso não é tão possível, né? Se você é um professor dentro de uma universidade federal pública e você advoga certas teses, não há possibilidade de disputácio. O que existe, na verdade, nos departamentos e em geral, é um cancelamento, né? Essa cultura do cancelamento nasce aí, da impossibilidade de você afirmar, olha que curioso, a sua identidade. Então, eu sou presbiteriano, professor de uma universidade. Em geral, você não pode se afirmar como presbiteriano, você tem que se afirmar apenas como professor. Porque a ideia absolutamente não comprovada cientificamente que a pessoa tem que se separar dos seus valores, do seu contexto religioso, moral e cultural, como se houvesse uma possibilidade de asepsia acadêmica, científica, em que você, domingo, tem lá os seus valores da igreja professado, mas na segunda-feira você não. É um outro, né? Como se isso fosse possível, né? E absolutamente impossível. Eu me lembro de um professor que tive, esse também, que nasce numa vertente mais radical, eu diria. Depois ele tem um despertamento. Todo mundo que estuda, se aprofunda na ciência, acaba se tornando um Rodoval Ramalho. E mudando o que tem que mudar, né? Olha que muita gente estudando, aí vai, descobre o caminho da religião. Porque o cristianismo. É o top, né? E ele escreveu um texto que é muito usado na academia, né? Quando você vai fazer um projeto de pesquisa, uma pesquisa científica, que é sobre, ele chama o texto de neutros e neutros, e ele diz o seguinte, olha, tem momentos na sua pesquisa em que é possível você ter a chamada neutralidade científica. Então, você vai fazer uma pesquisa em ciências sociais, tem lá o aparato das ciências sociais para isso. Mas, por exemplo, para você escolher qual é o tema da sua pesquisa, qual é o objeto da sua pesquisa, isso tem a ver com seus valores, com seus ideais, sim, e é inelutável, né? E é absolutamente inelutável. Então, às vezes, esses conceitos são mal colocados dentro do ambiente acadêmico, e aí você quer separar, né, o ser humano daquilo que é impossível, né? Somos corpo, alma e espírito, assim compreendemos, e não há como ser o Zéu no domingo na igreja e o Zéu na segunda, como se fosse um ser autômato, né, reprogramado num chip, e aí você esconde para se adequar ao ambiente ou algo do tipo, né? Então, o woke, a ideia de você despertar para identificar-se, para saber qual é a sua identidade, isso é bom, mas não na medida em que só vale a sua identidade, como muitas vezes acontece, né, no meio universitário. Sim. Eu tive um colega, já aposentado, que ele tinha essa pérola. Quando eu entro na sala de aula, eu deixo minha religião pendurada do lado de fora. Eu brincava com ele e dizia assim, então você está fazendo exercício para ser um esquizofrênico. Porque nós somos uma unidade. Sim. Será que é por isso que muitos professores ficam esquizofrênicos? Pode ser. Pode ser. Assim. Uma pesquisa. Vai exercitando tanto e acaba chegando. Que a esquizofrenia generalizada. Pensar assim. Pode ser. Mas veja bem, e essas pessoas que geralmente patrulham os religiosos, vírgula, os cristãos, porque muitos professores das tradições afro-brasileiras, ao contrário, eles entram na sala de aula fazem os seus exercícios de fé de tudo, certo? Entendeu? Agora, dos cristãos é exigido que ele deixe a religião do lado de fora, como se isso fosse possível.
tanto do ponto de vista psicológico, ou mesmo do ponto de vista filosófico ou epistemológico. Por quê? Porque todas as, sobretudo nas ciências humanas, mas em todas as ciências, você tem pressupostos. Você tem pressupostos. O pressuposto está presente na física, na química, na biologia, e mais ainda nas ciências humanas, porque as nossas construções teórico-metodológicas são muito frágeis. É possível, não por outro motivo, essas ciências são chamadas de multiparadigmáticas, porque é possível 2, 3 paradigmas ali convivendo. Né? Você pode fazer uma banca, em termos de sociologia clássica, um marxista, um weberiano, um durkheimiano, e no final da conta, né, você ter ali algum diálogo com algumas luzes, né, vindo de cada linhagem dessa. E, ao contrário, por exemplo, da física, principalmente, que é a ciência que mais constrói consenso, e da biologia, também, que fica ali entre a física e a sociologia. Mas dialogando, né, dialogando. A situação geral da universidade, e não é de hoje, eu fiz a minha graduação na década de 80, do século passado. Então, assim, essa era, o woke, é somente uma radicalização. E, no meu entendimento, um emburrecimento. Porque na década de 80 e 90, por mais que as pessoas achem estranho, as universidades federais, que foram uma invenção dos militares, né? Os militares inventaram esse sistema de universidades federais no Brasil. Aqui a UFES foi criada por Costa e Silva. Certo. Então, justamente o mais duro dos ditadores. Criou aqui a UFES. Eu não sei por que não homenageia o criador da UFES aqui. Mas, enfim. Então, foi uma criação do regime militar. E, por incrível que pareça, ali pelos final de 60, década de 70, principalmente no final dos 70, as universidades federais em todo o Brasil absorveram muita gente de esquerda que estava voltando, que estava quieto, sim, e colocavam para dentro sem concurso, porque na época não tinha concurso. Então, assim, eu entrei em 82, a metade do departamento no qual eu estudei era gente que tinha chegado do exílio, tinha participado da luta armada, tinha saído, tinha sido preso, era fichado no DOPS, vários. Então, assim, desde a década de 80, que as universidades brasileiras, sobretudo as suas humanidades, eram controladas por marxistas em geral, sim, né, pelo arco marxista. Agora, a partir dos últimos 10, 15 anos, esse marxismo, digamos assim, virou mais um identitarismo, né? Uma ideologia política. Eu acho que politizaram demais. Exatamente. Né? Continua de esquerda, sim, porque reivindicam sempre o crescimento do Estado, o controle do Estado, a destruição do capital, a destruição da família tradicional burguesa. Enfim, tem toda essa demanda, mas eu acredito que, para além do avanço, que é muito... Naquela época a gente tinha debates, né, ainda, ou entre os próprios marxistas, ou entre um liberal ou outro que sobrava ali com os marxistas. Hoje em dia, praticamente, não é possível. Não, se um aluno vestido de mulher entrar e disser, olha, o meu nome é Priscila, aí você vai olhar, o sujeito está com barba, com bigode. Você vai dizer, rapaz, você não é mulher, não. Não, mas você tem que me chamar de Priscila. Mas aqui tem outro nome. O nome aqui é Marcos. Marcos, Se você insistir, você vai ser processado. E você vai ter problemas dentro da universidade. Então, assim, se você, por exemplo, essa teoria do racismo estrutural, você vai dizer assim, não, eu não concordo com essa teoria do racismo estrutural. Racismo pode existir no Brasil, agora estrutural não. Inclusive porque eles mesmos têm dificuldade de definir o que é isso. É um problema para você. Então, não tem debate mais. Não tem debate. Ou você se enquadra, ou você é cancelado, como falou o Ziel. Ou você se enquadra, ou você é silenciado. Às vezes, de maneira muito severa, como é o caso daquele professor do Rio Grande do Norte. Tássio de Couto. Tássio, sim.
Exatamente. Ou daquele que os alunos falam, ou de maneira mais discreta, Discreto. né? Mas sempre no sentido do que Olavo de Carvalho chamava de espiral do silêncio. Não escutem, não deem atenção, entendeu? Não ouçam. Deixa a pessoa lá. E na sala de aula, nós chegamos já a ponto dos alunos quererem mudar o programa da disciplina que você está. E os autores. Eu tive essa experiência. Essa autonomia eles têm. Exatamente. Não, esse autor não gosta, esse autor aí é um reacionário, é um direitista, não concordo com ele. É um conservador, é um sei lá o quê. Sim, mas a gente tem que ver todos os autores. Não são os que você gosta só. São os autores que estão aqui na disciplina, que a gente chama de estado da arte. Né? E tem um debate aqui. Sim. Então, onde as construções de ideias divergentes eles estão ali para ser discutidos, serem discutidos. Nós já estamos numa fase que os próprios alunos já pedem para serem doutrinados, já exigem serem doutrinados. E aqueles 4 ou 5 que não querem ficam constrangidos, acuados. Né? É o que acontece muito, por exemplo, com os cristãos, né? Sobretudo com os evangélicos, que são aqueles que se mostram mais no debate. Os evangélicos são mais destemidos. Eles não conseguem deixar o cristianismo na porta da sala de aula e entrar um personagem ali na... Em geral, não. Em geral, não. Os alunos que eu já vi mais atuantes, mais ativos, foram justamente os evangélicos. No fundo... Já ficam predestinados ao cancelamento lá dentro. Só hostilizados. Como é que a gente chega a isso, né? Porque eu acho que talvez o nosso público... Como chegamos a esse momento, Sim, né? Na realidade, né, o professor Rodoval, ao remontar essa história, nos traz alguns elementos. Isso não começa na universidade, né? O próprio Ministério da Educação e da Cultura, né, ele cria lá, por exemplo, o currículo mínimo que você tem que ter desde a idade tenra, né, ensino fundamental, passando por ensino médio, e começa a dirigir como deve as escolas em geral, sejam públicas ou privadas, inclusive as confessionais, né? E que pautas e que conceitos devem ser trabalhados em determinadas matérias, como filosofia, sociologia, de modo que quando aquele jovem entra na universidade, ele meio que quer continuar esse já processo tem um direcionamento já desde lá, né? Então, ele não entende que o papel do jovem na universidade é eminentemente um papel crítico, de observar o que se tem ali com vistas à produção de algo, né? Porque ninguém entra na universidade. Quem financia a universidade é a sociedade. Sim. E o que ela espera da universidade são os seus produtos, né? Aquilo que vai desenvolver, vai transformar a realidade das pessoas. Ela não quer que saiam dali soldadinhos doutrinados. Por uma ideologia X. Ao contrário, né? Ela quer que o médico estude medicina. Ela quer que o engenheiro estude engenharia. Cálculos, né? O matemático, né? Eu me lembro de um professor de matemática da nossa universidade, né? A formação das licenciaturas hoje completamente enviesadas, né? Com pautas que não dizem respeito àquilo que há 50 anos atrás normalmente se tinha. Matemática. Em qualquer área. Existe um negócio chamado matemática. Que é a tentativa de recuperar uma sabedoria antiga. Só que a sabedoria antiga só conta até 10. Então, né, você não pode ensinar cálculo em algarismo integral. No fundo, é aprisionar a ciência. Né? Eles trazem esses conceitos transdisciplinares, né? E aí começam a aparelhar, desde o direito, que é algo político, social, até uma área como matemática, ou mesmo física, enfim, né? Essa é a realidade que vivemos. Então, esse processo, vamos pensar assim, de cristalização, né, de aprisionamento da subjetividade do aluno, não começa na universidade, né? Ele vem de antes. Já vem né? de antes. E aí você chega ali e pronto, e você precisa repetir. Na hora que você encontra um professor que lhe convida a estudar sob uma determinada perspectiva, um assunto,
e aquela que é contrária, você, opa, mas por que eu preciso aprender isso? E aí já vão lhe rotular de qualquer outro tema, né? E aí, por exemplo, um autor, como a gente brinca aqui, no Olavo de Carvalho, que foi importante do ponto de vista social e cultural brasileiro, de modo inegável, por amigos ou inimigos, né? Mas se você for trazer um texto numa sala de aula, De Olavo de você Carvalho, vai ser, provavelmente, vai ser impedido de dar aquela classe, né? Porque é absolutamente estranho no ambiente acadêmico, no ambiente de universitas, né? De mercado de ideias. Mas, infelizmente, é isso que nós vivemos. Então, esse despertar da cultura woke, na realidade, é um despertar, vírgula, né? Uhum. Você precisa, na verdade, formar um pensamento único. E se você sai desse contexto, e os cristãos em geral saem, porque eles aprendem a pensar, né? Vem dessa tradição da liberdade, das liberdades em geral, de não ferir a consciência, ele não vai se adequar àquilo. E aí é preciso ter coragem para você enfrentar esse sistema, porque essa coisa do cancelamento ela é presente diariamente no contexto universitário, infelizmente, né? Inclusive, muitos colegas e aqueles que participam do ambiente universitário desistem muito facilmente, né? Porque realmente você tem situações, né? O senhor tocou no racismo estrutural, né? É um conceito, né, que existe academicamente e há quem se contraponha mostrando por A, B, C e D e qualquer equação que isso não se sustenta. Aliás, um dos autores dessa tese, né, é uma figura pública, né? Eu brinco que ele foi o criador, na verdade, do assédio estrutural, né? Não do racismo estrutural. Por exemplo, você mencionou no início do nosso podcast, eu venho da periferia da cidade, né? De um bairro chamado Dom Pedro I, né? Não sou branco, né? Assim, não tenho olhos azuis, né? O cabelo branco aqui é da idade já avançando, né? E entendo que um sistema de proteção ou de incentivo a quem tem menos possibilidades, ele é importante, tem que ser temporário. Mas você não pode simplesmente considerar que o fato de você estar na periferia da cidade, você não tem possibilidade de ascensão nenhuma a não ser através de uma benesse estatal. Isso é absolutamente contra o individualismo, é contra a possibilidade do ser humano se desenvolver, né? Desenvolver-se, né, por si só. É uma tutela que eu nunca quis. E que muita gente que busca, né, seu desenvolvimento, fazer com que você avance na sociedade, não precisa, né? Mas, infelizmente, é o que nós temos. Meu pai dizia o seguinte: ensine a pescar, mas não dê o peixe. Quando você ensina a pescar, você faz com que a pessoa se desenvolva para que ele possa amanhã ele ter a vida dele levando com as possibilidades dele, porque ele aprendeu a ir atrás desse peixe. É mais ou menos isso que você está dizendo aí. Não adianta você ficar só o tempo todo dando benefício, porque senão a pessoa não se desenvolve, né? Acaba não se desenvolvendo. As comunidades evangélicas nas periferias poderiam muito bem ser uma variável de controle numa pesquisa séria para mostrar que, olha, o bairro todo é muito pobre. Mas vamos pesquisar Fulaninho a comunidade evangélica crente, para ver se tem alguma diferença cultural, econômica, enfim. Nesse sentido, eu até me coloco como um objeto de estudo, porque eu venho da periferia. Exatamente. Né? Sim. E eu não precisei de um sistema de cotas para que eu tivesse as possibilidades de desenvolvimento. Aí tem a ver com valores, tem a ver com o que a gente cultiva no ambiente. Vai alimentando ao longo da sua vida. Aí, né? Exatamente, né? A gente não quer dizer que há situações em que o Estado deve estar presente e emergencialmente, claro, né, proteger. De forma provisória, fazer. Né? Mas não que isso seja a única forma que um indivíduo tem de ascensão. Absolutamente isso não é. Porque depois o preço disso é alto. O preço, o custo social e da dependência, né? As pessoas acabam, né, querendo simplesmente querer, que né? o Estado venha fazer por elas aquilo que ela tem potencialidade de fazer. A gente crê nisso porque a gente entende que o ser humano foi criado imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos todas as potencialidades. Por isso que, mais uma vez, o cristianismo é um ambiente onde você pode proliferar, sim, ideias como essa, né, e de crescimento.
Sim. Exato. O que a gente precisa na universidade de imediato, que não virá de dentro da universidade, ou seja, as mudanças na universidade, elas serão, desculpa, elas serão exógenas ou não serão. Por quê? Porque a universidade reivindica, e agora com uma nova lei piorou a situação, ela reivindica que ela seja dirigida por uma pessoa escolhida na própria universidade. Então, veja bem, você é presidente da República, tem 50 milhões de votos, mas você não pode indicar um reitor da universidade, ou não pode agora nem escolher entre uma lista tríplice quem é que você quer. Você vai ser constrangido a escolher o primeiro, se escolher o segundo ou o terceiro, é uma guerra dentro da universidade. Ou seja, a sociedade, democraticamente, lhe concedeu o direito de dirigir os destinos do país, inclusive da educação do país. E quem escolhe o reitor hoje? As próprias universidades, os professores, alunos entre e eles. técnicos. Sim. Então, e havia essa lista tríplice. Só que agora foi aprovada no Senado, eu não sei se em votação final, mas que agora a universidade vai eleger uma pessoa. Bom, ou o presidente assina embaixo. Ou é esse ou é esse. Ou é esse ou é esse. Só que é o seguinte, eles dizem, não, mas democrático, né? Nós temos que ter autonomia. Só que a autonomia da universidade é um tema que precisa ser discutido, porque na Constituição de 88, tudo bem, tem lá que a universidade vai ter autonomia administrativa, científica, etc. Só que o artigo não foi regulamentado. Então, ficou genérico. Tá, tudo bem, a universidade quer ter autonomia de escolher seus temas, seus dirigentes, beleza. Vai também atrás do dinheiro para financiar as suas atividades, vai ter autonomia financeira também. Ou é a sociedade que vai continuar bancando, né? Exatamente, ou é a sociedade que continua bancando. Quer dizer, a sociedade banca, mas não pode opinar. E você não quer que absolutamente ninguém chegue perto. É uma espécie de república fechada, que faz ouvidos moucos, mas na hora de pegar o dinheiro, a sociedade tem que financiar. Bom, vamos equilibrar esse negócio. Né? Você não pode... Não à toa, por exemplo, aqui na UFES. O orçamento da UFES é mais de 1 bilhão por ano. Poucas cidades do nosso estado têm uma receita. Acho que... Quase nenhuma, né? Eu acho que tirando Aracaju... Nenhuma, né? Talvez... 1 bilhão, acho que cidade nenhuma. 1 bilhão. Vai para onde? Pois é, 80% vão para os salários. Eu ouvi um professor aposentado falando que até o pincel ele tem que comprar, que não está Pois dando. é, porque 80% vão para pessoal, ativos e inativos. E 20% vão para custeio e investimentos. Então, veja bem, tem problema aí. Tem um problema, claramente aí. Porque ciência é uma coisa cara. Ciência é muito cara. Sobretudo na área das ciências biológicas, das ciências físicas. É muito caro. Você inventar uma nova droga, um remédio, uma coisa, você fazer pesquisa espacial, enfim, é tudo muito caro. Só que 80% já é consumido com o pessoal. Então, todas essas questões administrativas, financeiras, a universidade, por exemplo, praticamente não pode captar recursos. Para remunerar um professor que captou um financiamento, uma burocracia. Não, e vai para a fundação, volta, o outro não pode saber. Quer dizer, então, a universidade, essa estrutura que o regime militar criou, já está ultrapassada há muito tempo. Precisa de uma reforma nisso aí. Há muito tempo. Só que ninguém ousa mexer com a universidade, porque você sabe que ali são pessoas que têm acesso, que falam, que escrevem jornais. Aí, por exemplo, na minha avaliação, é muito mais fácil uma reforma da educação básica, né, mesmo do ensino médio, que é o caos, do que uma reforma na universidade. Porque qual é o primeiro ponto motivador para uma reforma? Você avaliar que tem problema ali. A educação básica no Brasil, todo mundo é unânime. Vai mal, principalmente o ensino médio. Sim. Mas no caso das universidades, pode ver. As pessoas acham que é uma maravilha, está tudo ótimo. A ciência brasileira, maravilha.
Então, o sonho de uma pessoa, de um pai, de uma mãe, é ter um filho numa federal. Quer dizer, isso Ainda é isso assim? É. Eu tenho minhas dúvidas, porque às vezes a gente vê classe média assim, talvez não tanto, mas em geral, estudar numa federal ainda é um ensino de muita qualidade, ainda tem... Nós ainda temos uma herança, né, um selo, digamos, importante. O ponto é que as pessoas começaram a se despertar e ver que, na realidade, né, o ensino público federal hoje, ele é objeto da atenção de grupos nada democráticos que respeitam as tradições, que respeitam a forma de pensar do filho. Sim. E há uma preocupação genuína, né, em relação a isso, né, porque as pessoas elas querem que os seus filhos cheguem à universidade para estudar determinada área do campo científico e saiam dali como grandes profissionais, né? E que não fiquem ali 10, 15 anos, como acaba acontecendo Sim. com alguns que são capturados por movimentos Sim. A, B, C e D e ficam ali, né, gastando dinheiro público e no final saem sem nenhuma formação. Então, as famílias estão, digamos, de algum modo, olhando e observando isso, né? E o que o nosso papel é de algum modo, lutar, né, bravamente para que a universidade volte, né, desperte, usando aí o termo que eles gostam de usar, para o que já foi um dia. Né? Talvez no Brasil nem tanto, né, mas a herança cultural, o legado da universidade é um espaço plural, um espaço onde as ideias são cultivadas, onde você vê essa coisa de ascensão dos cargos, né? Então houve uma mudança agora legislativa e todos elegem um. Aí, na teoria, parece bonito, né? Mas esse um, ele governa ali, representando, teoricamente, todos. E como é a forma de ascensão desses outros? Todos são cargos de comissão. Acaba que nós temos ali um mini presidente da República com mais poderes do que um presidente da República, porque não tem Supremo Tribunal Federal pra julgar, na universidade. Para poder controlar. Ainda, né? E as pessoas acabam ali simplesmente observando, né, e com pouca reação. Isso porque também, e esse é um outro problema que a gente enfrenta nas universidades, é que muitos partidos, e sobretudo os partidos de esquerda, e os partidos mais radicais, inclusive, é que hoje mandam nos processos eleitorais que acontecem na universidade, patrulham as pautas, né? No curso de Direito, por exemplo, agora nós estamos retomando. Se você for ver a primeira semana de aulas, a programação do centro acadêmico, só tem pessoas que pensam do mesmo modo. Eles são incapazes de colocar uma pessoa que pense diferente. E aí é um sintoma, né, do que está acontecendo. Assim, por outro lado, né, como eles estão dentro de uma formação de pensamento único, não há profundidade, então por isso que fogem de debates. Duvido que chamem o professor Rodoval para determinados debates. Não vão chamar, né? Vão chamar quem diz lá. Quem está na mesma linha de raciocínio. Aí pega um poemazinho que decorou no final de semana, aí pega Fernando Pessoa, diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Mas se você pergunta a ele, né, quem é Xenofontes, ou se ele já leu a Ilíada, ou se ele sabe grego, clássico ou latim, o cara vai dizer, não, meu cachorro não fala latim. Ou seja, são pessoas que não estudam. No fundo, né, estão ali repetindo como seres autômatos, né? Não há profundidade. Professor, eu acho interessante isso, porque acabam que, e aí sem querer ser soberbo e nada, mas a gente às vezes fomenta, né? Vamos para o debate, né? Construam, mas eles não querem, porque as pessoas que pensam assim, geralmente não estão preparadas para aquilo, Sim. né? Elas não conseguem, elas simplesmente travam quando vão para o debate. É cômodo também, né? Se já tem uma grande massa que acompanha ali aquele raciocínio. Os súditos, né? É mais cômodo, né? nem mexer muito nisso. Só que a gente eu tenho uma sensação, assim, como sociedade. Eu vou falar da UFES, porque está aqui mais próximo. Quando a gente vai ter a oportunidade de fazer uma visita, vai resolver alguma coisa lá, tenho a impressão de que é algo muito largado, é algo muito feio, muito mal cuidado. A gente vê uma receita tão grande como essa que tem a universidade, e a impressão que a gente tem é que é algo
que não tem o olhar de um administrador, de alguém que possa... É complicado a sociedade ter que conviver com isso, como você mesmo relatou. Quem paga isso é a sociedade, mas a sociedade não pode opinar de como resolver isso. Porque, por exemplo, a gente tem uma cidade que é mal administrada, tem uma eleição, você vai lá, a sociedade vai lá e diz, ei, você não quer mais não como prefeito. Tira e bota o outro. Mas na universidade não, você não tem essa liberdade. Autonomia, né? E aí você vê tudo largado, aparentemente um mato cobrindo ali, tudo, pichação diversas, coisas que você vê absurdas ali. Aí eu tenho um filho de 11 anos, eu fico imaginando, meu filho daqui a pouco vai chegar em idade que ele vai ter que ir para uma universidade. A gente pensa duas vezes, será que eu quero que meu filho vá estudar, sei lá, para medicina ou para o direito, para qualquer curso que ele deseje fazer, numa universidade como essa, onde as doutrinações estão cada vez mais... Está acontecendo com as universidades federais o que já aconteceu com o ensino público, ensino médio. Sim. Muitas pessoas estão optando em pagar uma faculdade privada. Que ainda é muito caro, né? Que ainda você acaba muito caro, onerando demais a sua receita. Exatamente, mas prefere pagar porque às vezes olha com desconfiança para o ambiente, porque às vezes o curso é bom, sem dúvida nenhuma, por quaisquer critérios quantitativos ou qualitativos, as universidades federais ainda são as melhores universidades em relação às privadas. Só que nas faculdades privadas já existem nichos de excelência. Por exemplo, em medicina já tem nichos de excelência, em administração, em economia, relações internacionais, enfim. Em alguns cursos já existem. Então, mas as universidades federais continuam com nichos de excelência. Sim. Só que, às vezes, o ambiente não favorece. Isso é parte do corpo docente, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Na verdade, tem isso que você tocou, Gideão, é importante, né? O professor Rodoval, ele explica isso muito bem na sociologia. Tem um autor conservador, muito referência para nós, Roger Scruton, né? Ele dizia que a beleza importa, né? E aí até houve um documentário que eu acho que a BBC que fez sobre isso, né? Vale a pena vocês depois conferirem. E aí ele mostra como essa cultura do feio, né? Do quanto mais feio, melhor, né? Que está no ambiente acadêmico do ensino público federal, né? De pichações, de bagunça. Tudo isso aí ele é programado, né? Na verdade, é uma desconstrução de valores. Né? A gente aprende lá atrás, olha, os cristãos falavam isso, mas não só os cristãos, né? A cultura clássica, né, grega foi fundada na ideia de o bem, o belo e a verdade, né? Kalos, agatos e aletheia. Essa turma lê os gregos e fazem o contrário. Quanto mais feio, né, melhor. E é em tudo, né? Em tudo ali que você olha, você vê que tudo tem que ser feio. Eu conversava com uma professora, não vou aqui dar o nome, evidentemente, mas colega nossa, ela dizia assim, olha, o nosso problema no curso lá não é mais somente se os alunos estão lendo, estudando ou interessados. Eles estão tomando banho. Isso parece uma brincadeira, mas é verdade, né? Porque dentro dessa cultura identitária maluca que criaram, né? Que identidade não tem nenhuma, na verdade é uma desconstrução do ser humano, né? As pessoas estão começando a fazer com que coisas que são óbvias, tomar banho, né? Não seja uma realidade, né? Vestuário. É uma coisa... Cuidado com a sua beleza, né? É absolutamente assim, incrível, né? E isso depõe contra o ambiente, né? E os professores da sua fala, Emília, de algum modo tem a ver com isso, né? Porque o que é que nós estamos incentivando ou estudando? O que exemplo nós somos, né? Eu tive um professor na universidade aqui, o professor Rebelo, né? E uma das coisas que ele, um professor de direito, né, internacional, das coisas que ele mais nos ensinava aos que eram mais próximos ali, é que
ser professor é como ser uma lâmpada, né, que ilumina. Sim. E alguém que o exemplo é a melhor forma de ensino. Sim. Aí o ponto é, que exemplos nós temos sido para os nossos alunos da universidade, né? Há pouco teve um problema aí local, né, de um professor que estava bebendo em sala de aula e aí houve todo um tumulto, independentemente do caso em questão, mas o ponto é, quando Qual o exemplo, né? um jovem olha para o professor Rodoval ou para o professor Ziel, no que é que ele se espelha? Né? Essa é uma questão que nós devemos fazer, porque ali são jovens que vão reproduzir certos comportamentos. Claro que na juventude você já tem ali um discernimento maior sobre o bem, o belo e a verdade e o contrário disso, mas no fundo você, né, as pessoas Se inspiram, né? vão em se inspirar pessoas em pessoas assim. Então, que valores, né, nós estamos disseminando, né? Por isso que essa ideia de sociedade pós-moral em que a gente vive, ela é preocupante, né? Porque a ciência ela não está desconexa com os valores que o ser humano tem, né? Aquela discussão que nós já fizemos aqui hoje. Então, os professores, sim, eles precisam olhar para isso, né? E saber que, além de estarem sendo pagos pela sociedade para que o seu trabalho de pesquisa, de extensão e de ensino voltem para a sociedade como melhor. E isso acontece quando você vê o seu aluno final ali como um bom profissional, um profissional ético, né, que não vá pegar dinheiro do Banco Master e fazer as coisas que a gente tem visto aí na nossa república. Mas entre vocês, há cancelamento entre os professores? Veja, no meu caso especificamente, eu me dou relativamente bem com os colegas. Já é da década de 80, né? Já estou aqui há 30 anos, os mais novos já chegam e têm respeito a um Sim. velhinho que está ali sentado, calado. Ainda Que tem entra esse pro respeito. concurso, né? Não entra pro concurso. Todos. Na época que eu estudei na aplicação, a gente fazia uma prova. Uma aplicação, ele também... Hoje em dia... Não, você falou que a universidade foi formada pelo militar. Sim, A aplicação também sim, entra nessa sim. Hoje em dia não é concurso, é sorteio, né? Não, a entrada dos alunos, o processo seletivo é por sorteio. Né? Mas os professores são concursados. Já muda? Muda totalmente. Mas os professores todos são concursados. Agora, veja bem, então, eu, por exemplo, posso fazer qualquer coisa que eu queira. Sempre fiz. Pesquisei o que eu quero, pesquisei o que eu queria sempre. O problema é que existem outras formas de você excluir, não é? Convidar para um debate, um debate, os alunos não procuram para orientação, enfim, tem uma série. Você acaba percebendo que existe esse cancelamento de alguma forma. Exatamente. Direto ou indiretamente, é uma pessoa que não é bem-vinda ali. E ali, tanto que hoje, a minha participação no departamento, eu estou ministrando disciplinas para outros cursos, né, que não para ciências sociais. Sim. Porque da última vez que antes da pandemia, acho que foi a última turma de ciências sociais que eu tive, tinha problema, porque os alunos queriam ver a história pela metade. Sim. Então, depois disso, com a pandemia, na volta da pandemia eu já não dou mais aula lá para os próprios alunos. Agora, uma pergunta curiosa. Esse aumento desse cancelamento, essa forma como... Você disse que desde a década de 80, 70, que começaram com os professores esquerdistas e vieram com essa cultura ali, implantando essas ideias, mas o que a gente vê é que cada ano que passa, isso vai aumentando. Esse exército de pessoas, tanto de professores, e aí consegue trazer alunos já doutrinados nisso, nessa cultura, dessa forma de conduzir. Tem muito a ver com esse aumento de conservadorismo, de bolsonarismo, dessa parte política que o país vem enfrentando, porque antigamente era um PT com PSDB, era meio que um fogo amigo. Era briga entre primos.
Eu costumo dizer que às vezes até entre irmãos. Na verdade, essa coisa do cancelamento, também a gente tem que deixar uma mensagem de esperança aqui. Sim, Não, claro. eu já ia perguntar isso já. Vamos encerrar com alguma Não, luz no fim do Não, túnel. não. Aqui, a lamparina, aqui é a lamparina. A ideia é trazer lamparina. Olha, É lamparina. quem me conhece, né, assim, mais de perto, aliás, eu acho que, tenho certeza, né, que foi a onisciência do Senhor que iluminou a mente do meu pai e da minha mãe, aí me colocaram o nome de Uziel, que significa Deus é a minha força. Então, Legal. partindo desse pressuposto, né, ou seja, eu não diria isso se não pensasse assim. No fundo, o que acontece com professores como o professor Rodoval, como eu, e outros que a gente poderia citar aqui, poucos, né, é que esse cancelamento não nos atinge. Sim. E eu acho que esse é o maior desespero dessa turma, né, porque... Vocês são resistentes ali para lutar pelo que vocês... E acaba que a gente influencia, né? Hoje a gente pode perceber muitos alunos, né, embora tenha um contingente maior daqueles que são meros soldadinhos doutrinados, né? Mas que olham e, opa, há uma luz do fim do túnel. Então eu preciso me posicionar. Eu preciso, no fundo, ser democrático. Eu preciso, no fundo, saber entrar e sair dos lugares, né? Respeitar as diferenças e afirmar, aí sim, a minha identidade. Né? Sim. Todos os meus professores do meu departamento e alunos sabem que eu sou evangélico. E todos não me cancelam por isso. Ai deles também se fizer, que a gente usa as mesmas armas. Né? Que Deus é sua força. Então, no fundo, o que a gente precisa no ambiente universitário, e sobretudo no ensino público federal, são de pessoas que estejam dispostas a fazerem aquilo que lá no início das universidades foi feito. Tenham coragem, que né? tenham coragem, né? Que estudem profundamente a sua ciência, né? E que se posicionem, não fiquem omissos, né? Não fiquem escondidos. Porque é uma característica dessa turma não estudar, não se aprofundar. Mas isso não é uma característica da sua disciplina, do seu curso de Direito? Eu Ou acredito são que todos não. os cursos? Tem Não, os professores de ciências sociais, outros geral. menos. A situação, por exemplo, eu considero que a situação no Departamento de Ciências Sociais, de Filosofia, Ciências Sociais, História, Psicologia, são mais graves do que, por exemplo, o Departamento de Direito. O Departamento, por exemplo, de Engenharia, sei lá, Civil, Mecânica, Química, são universos diferentes. No caso das humanidades, é o caso que eu acredito que seja mais grave. Né? Houve um sequestro ali, né? Ali é mais grave. Assim, a radicalidade desse pensamento woke está ali pelo próprio ofício, né? São os formuladores, ou essa linhagem que importada dos Estados Unidos, às vezes também da Europa, continua aqui. Então, agora, os formuladores estão lá nas humanidades. Agora né? que também a gente, assim, eu gosto desse debate, sabe por quê? Se você pegar, né, o catálogo de teses, dissertações ou de TCCs de determinados cursos que estão controlados, aparelhados ideologicamente, eles são absolutamente irrelevantes para a ciência no Brasil, né? Coisas que, se a gente for dizer aqui, vocês vão dizer, não, isso é brincadeira, isso não é verdade. Que estão pesquisando coisas que absolutamente não tem nada a ver com a nossa realidade, né? E por que pesquisa? É o aluno que Não, o professor, só tem aquelas linhas de pesquisas. Só tem aquelas linhas. Não trazem para o debate algo mais relevante. Absolutamente. Você fica preso. Entrar no mestrado, entrar no doutorado, requer uma certa afinidade teórica e metodológica com os professores e as linhas de pesquisa. Então, se você não tem uma linha de pesquisa mais arejada, digamos assim, você é obrigado a entrar. Aí pela linha daqueles que já tem. Contrato de adesão. Então, assim, ciência passa longe disso, né? E no meu caso, assim, a minha esperança, já que estamos caminhando para o final do nosso diálogo, a minha esperança ela vem de fora da universidade. Sim. Né? Ultimamente, o incômodo que vastos setores da universidade sentem com as cobranças nas redes sociais é porque justamente a sociedade, ou pelo menos um segmento da sociedade, acordou e disse assim, opa, peraí, isso aqui não pode,
divulgam nas redes sociais, Sim. imagem na universidade. Movimentos são criados, né, para poder... Movimentos são criados. Quer dizer, aquela sociedade civil calada em relação às universidades já não existe mais. O despertar do woke veio... Está começando a voltar. Está fora. Eu tá acredito fora. muito que o Brasil vive uma mudança. Né? E não é só essa história de Bolsonaro, não. Bolsonaro é um símbolo dessa mudança. Eu queria dizer que o símbolo maior dessa mudança, do ponto de vista intelectual, foi justamente o Olavo de Carvalho. Sim. Que ali no comecinho da década de 90 ainda, quando ainda era o PSDB, aliás, até antes do PSDB, era até Sarney, ele vem trabalhando desde o final de 80 até o começo dos 90, aquilo ali começou um processo que ainda está em plena ascensão. Né? Mais exigência de pluralidade, mais exigência de debate, mais exigência de prestação de contas. Mais democrático, né? Mais democracia, mais pluralidade, e isso em todos os aspectos da sociedade, inclusive na universidade, que tem essa aura de um lugar altamente democrático, altamente sofisticado. As eleições da universidade devem ser maravilhosas, porque é todo mundo muito consciente. Não, a eleição na universidade é igual a uma eleição em cidade do interior. Sim. É a mesma troca de favores. Troca de favor ali, compra de aqui voto na UFES e tal. tem 30 anos que é o mesmo grupo. Então, não tem como fazer essa mudança. Então, essa mudança ela vem de fora. A partir do momento em que a própria sociedade exigir, e agora com parlamentares mais alinhados com esses segmentos da sociedade que estão exigindo uma universidade mais democrática e mais eficiente. Porque a questão não é só pluralidade. Né? A qualidade da nossa universidade, comparadas com outras universidades, os rankings internacionais, os 2 ou 3 que são mais consistentes, nós não aparecemos. Nós, Universidade Brasileira, nós não aparecemos. Então, nós temos o 10º, agora caiu, parece que para 11º PIB do mundo, e as nossas universidades não aparecem nas 100 primeiras universidades do mundo. E quando aparecem as estaduais paulistas, que têm, né, uma qualidade um pouco acima das federais. Das federais. Então, a universidade precisa urgentemente de uma reforma administrativa, uma reforma curricular, uma reforma de procedimentos dentro do campus, para que a gente tenha uma universidade também que seja colada no projeto de desenvolvimento do Brasil. Né? O ideal, então, pelo que eu entendi, é que continue com esses movimentos que são criados, externos, que estão sendo implantados dentro das universidades. O caso do Lucas, lá em Minas, que cria um movimento, claro que não levando para a ideologia política, porque mas senão ele acaba... foi dentro da universidade. Então, ele começa fora, faz o trabalho fora, mas leva para dentro das universidades para que possam mais pessoas criarem movimentos como esse, para que a sociedade, de uma forma ou de outra, acorde, né, para poder cobrar. Nós temos algumas iniciativas assim, né, o próprio ABC2, né, a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né, do Guilherme de Carvalho, todo aquele trabalho. E são pessoas do meio acadêmico, né? São scholars, né? Professores que se organizam ali e que têm feito um papel diferenciado. O papel do Lucas Teodoro, né? E do Aviva, né? Esse movimento espiritual de avivamento, que em 2023 houve isso nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury e outras. Isso vem para o Brasil. E veja, ali a sociedade, a liberdade religiosa... Despertar a sociedade, né? A liberdade religiosa é um direito humano fundamental, o primeiro, né? Então, no ambiente acadêmico, veja que coisa, não há liberdade religiosa, não é possível as pessoas se manifestarem quanto à sua fé? Absolutamente sim. Então, essa pressão social, ela incomoda, né? E por isso os movimentos que são... Eu chamo de movimentos progressistas, eu chamo de movimentos retrógrados, antidemocráticos. Né? Esses movimentos, eles vão contra, porque eles não querem que ninguém deixe de seguir a linha do pensamento único. Né? Eles precisam disso para se manter no poder,
porque tem financiamento para Sim. isso, né? Os partidos políticos radicais de esquerda estão ali comandando as universidades em geral. Então ninguém pode se colocar contra isso. A partir do momento em que qualquer Mexe movimento, com o sistema, já era. seja religioso, seja cultural, seja científico, diga, opa, eu não sou escravo disso, vai ter oposição. E aí a sociedade, que digamos, é o objeto da universidade, né, seja na pesquisa, no ensino, na extensão, ela é que tem que dizer que tipo de universidade nós precisamos. E está muito claro para a gente que todos querem que a gente tenha no Brasil Harvard, Oxford, Stanford e todas as outras que nasceram num berço cristão. Né? É isso que é a universidade, né? E não um local onde as pessoas cultivem o que é feio, né? E cultivem a desconstrução do ser humano em todos os seus matizes, inclusive, né, no movimento atual de mutilação do próprio corpo. Né? Isso é uma nonsense, uma loucura. Né? E eu queria que vocês também indicassem aqui, deixassem para o público uma universidade referência, né? Se vocês... Nacional não tem, né? Internacionalmente, tem alguma universidade? Tem, mas as estaduais, né, paulistas, a gente ele tem falou. que definir... Não, as estaduais paulistas estão no ranking, né? Na verdade, a gente tem que definir melhores. O que seria uma universidade de excelência por área, né? Por situações, né? Sim. Na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que nós temos universidades públicas muito boas, tem uma tradição aí que está sendo desconstruída, mas que ainda existe. Há pouco eu vim de uma solenidade em que um programa de uma área de saúde da nossa universidade teve a maior nota no sistema CAPES, né? Área de saúde. Então nós temos coisa muito boa sendo feita na universidade. O que a gente tem que lutar é para que essa contaminação woke, né? Isso aí não venha germinar o que tem de bom. A continuar dominando, né, os setores da universidade. A nossa luta é nesse sentido, né? A nossa luta é despertar a sociedade para dizer não é isso que nós esperamos da universidade, né? E aí, se essa equação é bem feita, a gente vai ter aí grandes centros de excelência, porque existe talento, seja no corpo docente, ou discente, ou técnico. O que a gente precisa é de libertação. É uma campanha da libertação que temos que fazer nas universidades. E acredito, só para encerrar, que os cristãos eles têm um desafio, uma responsabilidade muito grande. Porque eles constituem a esmagadora maioria na universidade, sem dúvida nenhuma. E eles devem reivindicar essa liberdade de expressão e devem também, e aí é um desafio para as igrejas cristãs em geral, preparar também os jovens para enfrentar esse debate na medida do possível. Ele não vai ele não vai desafiar o professor, desrespeitar o professor, nada disso. Mas ele vai fazer certas perguntas ao professor, ele vai indicar certa bibliografia para o professor, para que o professor avalie. O senhor conhece isso? O senhor já ouviu falar nisso? Esse autor aqui, por que o senhor não faz isso, aquilo? Quer dizer, você não precisa preparar o aluno dando um curso paralelo para ele. Sim. Mas dá algumas indicações, porque o que a gente vê na universidade, muitas vezes, é o próprio desconhecimento mesmo dos professores, muitos professores, de tão habituados àquela bolha ali, aquela bolha, que eles não conhecem. Até por exemplo, esse clichê de que religião e ciência não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é repetido lá ad nauseam, mas... Baseado em quê, né? Isso é absolutamente risível. Hoje em dia, no debate epistemológico, no debate da própria história da ciência, da filosofia da ciência. Então, eu acredito que essa mudança que nós estamos acompanhando, espero que transborde para dentro dos muros da universidade, para que a gente realmente tenha uma universidade democrática, né, e mais eficiente e respeitadora das diferenças, de fato. Né? Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Queria que vocês fizessem, olhando para o público, umas considerações finais, desse uma palavra de esperança para os nossos futuros alunos das universidades,
em especial da Universidade Federal de Sergipe e de todas as de universidades. esperança ou encorajamento. De encorajamento, a esperança vem com encorajamento. Dentro de tudo isso que a gente falou aqui, porque eu sei que, como você acabou de falar, tem muita coisa boa, e o que é que eles precisam acreditar e focar para que eles possam ter essa esperança e esse encorajamento. Começando pelo professor. Eu quero fazer uma recomendação muito específica a todos os cristãos. Existe uma Associação Brasileira de Cristãos com a Ciência, ABC2. Entrem no site da ABC2 e acompanhem os sofisticados debates no âmbito de várias áreas da ciência, na química, na física, na biologia, na história, na filosofia, e vejam a qualidade dos debatedores cristãos, vejam que a história das ciências, a história da filosofia, estão todas caminharam par e passo ao próprio desenvolvimento do cristianismo no Ocidente. Então, não fujam do debate. A fé cristã não é uma fé irracional. A fé cristã é absolutamente compatível com a razão e com a razão científica. E não fujam do debate. Consultem a ABC2, assinem as revistas, os podcasts, os newsletters e sejam mais ativos na universidade, porque a universidade precisa de vocês. Professor Ziel, suas declarações. Olha, eu vou me somar ao professor Rodoval no sentido de que nós precisamos preparar os nossos jovens para entrar no ensino público universitário, né, em geral no Brasil. É um desafio, mas que nunca falte coragem, né? Lá atrás, na história da humanidade, os pais escolhiam quem eram os lentes, né, os professores, desde a Grécia, né? De algum modo, os pais dirigem os filhos para o ensino universitário. O primeiro ponto é não ter a esperança falsa de que lá o seu filho, de fato, vai se tornar, digamos, um grande cientista que vai mudar a sociedade. Na verdade, o preparo é antes, para que ele entre na universidade com uma boa consciência formada, né? E essa ideia de se preparar, né, inclusive apologeticamente, no caso dos cristãos, buscarem boas referências, como a ABC2, e mesmo os professores locais, né? O professor Rodoval, ele tem um curso específico sobre isso, sobre formação para a universidade. Eu acho que isso aí é fundamental. Em segundo lugar, como um bom cristão, acho que a gente precisa entrar nessa linha de avivamento que tem acontecido nas universidades americanas, que vieram para o Brasil, e realmente rogar ao Senhor que se é muito verdade na história, né, que a ciência ela não tem não há nenhum impedimento de que ela ande junto com a religião, nós precisamos orar para que isso se materialize, né? Aqui no estado nós temos universidades boas que buscam, digamos, fazer um bom trabalho, mas que muitas vezes são aparelhadas por certos setores da sociedade. E coragem, né? Não tenham medo de passar pela universidade, né? Vivam a universidade sabendo que você pode ser um agente de transformação ali e para a sociedade em geral. É isso, pessoal. Siga nossas redes sociais, no Instagram como Revista Lamparina, no YouTube também Revista Lamparina. Ative o sininho, se inscreva para poder ativar o sininho e receber todas as nossas notificações. E obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Lamparina Podcast. Até o próximo episódio. Tchau.